Todos. É motivo de alegria para mim poder estar com os irmãos aqui nesse tempo, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, poder exaltar e glorificar com os irmãos aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Grato pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Felipe, com a sua esposa, seus filhos, pela oportunidade que ele deu a nós de estar compartilhando a palavra do Senhor. Sabemos que estamos aí levando um tema, um subtema, alcoolismo e drogas, prevenção sobre alcoolismo e drogas. Quarta-feira passada, o pastor Felipe ministrou, quarta-feira retrasada, na quarta-feira passada, o pastor Salim ministrou. Hoje meditaremos também nesse subtema, alcoolismo e drogas, um tema que tem afligido e tem alcançado muitas pessoas, muitas famílias, muitos daqueles que se deleitam nesses prazeres e acham que a verdadeira felicidade está em tais coisas, está no álcool, está na droga, dentre outros pecados, dentre outros vícios. Mas hoje falaremos entre linhas desses dois. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Para quem prestou atenção na pregação de quarta-feira passada do pastor Salim, ele citou esse texto: imagem e semelhança do nosso Senhor Deus. À medida que os irmãos forem encontrando, confirmem com um amém. Ou, diz um missionário amigo meu, ou misericórdia, Em reverência à palavra do Senhor, peço que os amados fiquem de pé. Podemos ler? Gênesis capítulo 1, verso 27, vai dizer: Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Curve sua cabeça nesse momento, vamos orar. Soberano Deus e Pai que está nos céus, louvado e exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Que possamos nos dobrar de joelhos através da fé sobre tua majestade, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dê-nos nesse momento o entendimento da tua palavra, dê-nos nesse momento o discernimento, que nossos corações e nossas mentes possam estar abertos para aquilo que tu tem a falar a cada um de nós, Pai. É o que te pedimos, o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. O livro de Gênesis, todo aquele que quer entender como fomos criados, como Deus criou tudo e todos, vem ao primeiro livro de Gênesis, do capítulo 1 até o final do livro. O livro de Gênesis ele termina com a seguinte frase: no caixão, no deserto. Mas hoje eu quero enfatizar com você esse versículo. A que ponto somos criados à imagem e semelhança de Deus? O tema dessa mensagem é: criados à imagem e semelhança de Deus, para glorificá-los, longe do vício, do álcool e das drogas. Amém? Temos uma ideia muito errônea, muitas das vezes, quando vemos esse texto e assemelhamos ele à nossa pessoa como forma física. Mas vamos ver o contexto, a criação, quando Deus diz: e haja luz, e houve luz. Fez a separação das águas, criou os animais. Quando ele cria o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso antes, verso 26, ele está falando em seus atributos, atributos aqueles comunicáveis de Deus: amor, santidade, misericórdia, aqueles atributos que Deus comunica a cada um de nós, para termos esse relacionamento com Ele e buscarmos uma vida santa, reta e digna diante do nosso Senhor Jesus, diante daquele que merece toda a honra e toda a glória. É nesse termo que o texto vem falando a cada um de nós. Mas o que esse texto tem a ver com o tema alcoolismo e drogas? Quando entendemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, que nascemos para glorificá-lo, que nascemos para o adorá-lo em espírito e em verdade, então não nos deleitamos em tais coisas,
Então, quando vemos um irmão em situação do álcool, em situação da droga, testemunhamos a ele do amor, da justiça de Deus, do evangelho da graça de Deus. Quando entendemos que somos criados para glorificá-los, então testemunhamos esse evangelho da graça de Deus. Testemunhamos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Não é que vivamos em uma vida desgarradas, nos prazeres mundanos, enfatizando aqui o alcoolismo e as drogas. Acho que cada um de nós aqui conhece, ou já passou, ou talvez sofre desse problema no íntimo seu com Deus. Todas as vezes escondido do pastor, do missionário, do obreiro, mas no seu íntimo com Deus você cai nesse vício, no alcoolismo, nas drogas. Eu tenho exemplo na minha própria família disso. Quanto é triste vermos pessoas assim, nesse estado. Pessoas se deleitando nesses prazeres, pensando, imaginando que a felicidade está nessas coisas. Que a felicidade está em você beber, em você fumar, dentre outras coisas mundanas. Quantas pessoas pensam que a felicidade está nessas coisas? Quantas pessoas buscam a felicidade no álcool, na droga, por uma decepção, por uma briga? Quantas pessoas dentro da igreja que já tiveram um contato com o álcool, um contato com a droga, em um momento de fraqueza ali, em um momento de deslize, busca refúgio nessas coisas. Não naquele que nos dá força, que é a nossa fortaleza, o próprio Deus. Ele que nos dá força, Ele que nos guia, a palavra do Senhor, para vivermos essa vida santa, para vivermos esse relacionamento em que fomos chamados. É Ele que nos dá essa força para vencermos esse pecado. O álcool e a droga, ele não tem só efeito físico em seu corpo, em sua mente, mas o mais principal, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o seu irmão, no seu relacionamento com o seu familiar. Essas coisas afetam os nossos relacionamentos, os relacionamentos principais, que é o nosso com o Criador, com aquele que nos criou a imagem e semelhança dele, para que seus atributos fossem através de nós manifestados em amor, em santidade, em misericórdia, em perdão. Deus tem aqueles atributos que Ele não comunicou a ninguém, que são intransferíveis, que são onipotência, onisciência e onipresença. Esses só pertencem a Ele. Mas quando olhamos a esses atributos que Ele nos passou, que Ele nos criou a imagem e semelhança, então como podemos fugir do pecado? Aqui enfatizado no álcool e na droga. Vivendo conforme a vontade dEle. Vivendo conforme a palavra do Senhor. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Como podemos vencer esse pecado? Seguindo a palavra do Senhor, conhecendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade. O pastor Felipe falou no domingo aqui uma frase muito interessante, que eu fiquei pensando: quantos de nós queríamos que os nossos irmãos estivessem nesse banco, louvando a Deus, glorificando? Quantos de nós queríamos que um familiar nosso, que talvez sofre nesse pecado do vício, quantos de nós queríamos que ele estivesse do nosso lado agora? Quantas das vezes tivemos a oportunidade de apresentar a ele
para que fomos criados, por que fomos chamados, para glorificá-lo, para o adorá-lo em espírito e em verdade. Quantas vezes tivemos a oportunidade de testemunhar essa pessoa que você quer que estivesse com você hoje, que saísse do álcool, que saísse das drogas. Tivemos essa oportunidade e não falamos do amor de Deus. Não falamos que por onde eles estão caminhando não é o lugar para onde Deus nos chama. Não apresentamos a graça, não apresentamos a eles em quem eles devem confiar, em quem nós devemos confiar, que é nesse Jesus, para termos a força para lutar contra o pecado. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele não quer dizer a forma física. Mas você vai para Colossenses. E Deus criou, né? Jesus Cristo. Mas temos que entender o contexto da carta de Colossenses. A carta de Colossenses, ela vem dizer a pessoa de Jesus Cristo e a suficiência de sua obra. Por isso ele diz, a imagem do Criador, primogênito de toda a criação. Mas quando Deus nos passa esses atributos comunicáveis dele, então entendemos que não devemos buscar a felicidade nessas coisas, pelo amor que temos com ele, pelo amor que temos para com o nosso próximo, pela vida de santidade em que devemos ter, não só em nossas vestimentas, não só em nosso modo de falar, mas em todos os aspectos de nossa vida. Em todos os aspectos em que adoramos o nosso Senhor. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus muda o seu modo de ser, muda o seu modo de falar, muda a sua conduta. É um processo difícil, um processo lento, muitas das vezes, mas quem nos molda é o Espírito Santo. Ele que nos dá força, Ele em que devemos pedir. Quantas das vezes vemos relatos de pessoas que se encontram no vício, se encontram no alcoolismo, na droga, mesmo dentro da igreja, mas ainda assim cai em tais pecados. Procuram uma clínica de reabilitação, procuram refúgio em outras coisas. Não que isso seja errado, mas devemos colocar Deus em primeiro lugar. Devemos buscar a esse Deus e pedir a Ele força para vencer esse pecado, para Ele nos dar essa vitória de vencer o pecado. A verdadeira vitória, vivemos uma vida santa, reta, digna. Hoje fala-se muito pouco sobre santidade, é algo que alguns irmãos se escandalizam, é algo que alguns irmãos muitas das vezes não aceitam. Hoje fala-se muito pouco sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então devemos entender que fomos criados à imagem e semelhança de Deus para glorificá-lo. E vamos glorificar Ele como vivendo longe dessas coisas. Vivendo longe do álcool, vivendo longe das drogas, testemunhando a pessoas que estão nesse mesmo vício, nesse mesmo pecado, testemunhando para eles a glória de Deus. Quem já ouviu aquela velha frase, prega o evangelho, mas se for preciso, fale. Como podemos pregar o evangelho se não falarmos? Como ouvirão se não há quem fale? Como falarão se não há quem pregue? Todas as vezes nos equivocamos, mas também a nossa conduta ela é importante. A nossa conduta para com o nosso irmão. Então, quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, não para vivermos em deleitos do pecado, não para vivermos regozijando numa vida em que não nos levará a um relacionamento com Deus,
a um relacionamento com o próximo, a um relacionamento com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Deus nos chama, irmãos, para glorificá-lo através de nossas vidas. Como estamos vivendo essa vida? Quando saímos da igreja, quando estou com minha mãe, quando estou com meu pai, quando estou com meu irmão, como é que eu estou vivendo a minha vida? Quando a fraqueza vem, quando a tribulação vem, a minha fé ela tem aumentado. Eu tenho vivido essa santidade. Eu tenho vivido para a glória de Deus. Eu tenho testemunhado do amor de Deus, da justiça de Deus, da graça do Pai que me alcançou e te alcançou. Por isso você está aqui essa noite. Da misericórdia dele. Temos que testemunhar essas pessoas. Temos exemplos, muitas das vezes vizinhos, amigos, familiares. Quantos de nós já ouvimos que muitas das vezes tem gente que, até o pastor Felipe ou o pastor Salino, não estou bem lembrado, que pregou aqui, que às vezes tem uma pessoa que é caladão, né? Mas quando mete uma na cara ali, ou quando está um pouco fora de si, né? E fala, e tira a brincadeira. Eu tenho um tio que é assim. Ele é caladão. Ele não fala nada. Passar ao lado dele, é sim para ele assim, e não é assim. Assim eu não sei. Assim. Mas quando ele bebe, ele se torna outra pessoa. E alguns familiares meus dizem que preferem ver ele assim do que ele bom. Porque assim ele fala, ele se alegra, ele brinca. Olha a visão que o mundo passou para as pessoas de felicidade. Olha a visão que o mundo passou para aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não conhecem a Deus. O conceito de felicidade bíblica. Infelizmente, se deleitando no álcool. Eu não estou falando daquele que está fazendo uso da bebida alcoólica, mas daquele que está presente no seu lado e vendo o irmão usar. Olha o conceito de felicidade. Muito diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, a ouvir. Um conceito de felicidade bíblica que eu gosto muito e que eu reflito muito, ele fica em Mateus, capítulo 16, versos 13. Quando Jesus fica interessado e pergunta aos seus discípulos o que o povo diz acerca dele. Comparado, Jesus a um dos maiores profetas daquela elite. Elias, Jeremias, João Batista. Quando ele se volta aos seus discípulos, ele diz: e vós, quem dizes que eu sou? Ele diz: uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, outros Elias. Mas quando Pedro se levanta, tomando a frente dos 12, como sempre, ele se direciona: e vocês, que andam comigo, que veem meus sinais e prodígios, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus dá um conceito de felicidade bíblica a Pedro, que é o que eu fico mais maravilhado. Ele diz: Pedro, bem-aventurado és tu. Pedro, feliz és tu, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você. Uma expressão idiomática para dizer que não foi nenhum homem, ou Pedro pela sua própria inteligência que deduziu isso, mas pela própria revelação do Pai a cada um. Então ele diz: Pedro, feliz és tu, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Todos nós sabemos como foi a vida dos apóstolos. Todos nós sabemos disso. Então felizes somos cada um de nós, que olhamos para Jesus e vemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se temos essa revelação divina do Pai, se entendermos que fomos criados à imagem e semelhança para glorificá-los, para ter esse relacionamento com Ele, muitas das vezes, porque nós ainda buscamos a felicidade em tantas outras coisas, enfatizando aqui o álcool e a droga, mas em tantos outros pecados que têm nos afastado da presença do nosso Senhor Jesus. A pornografia, a masturbação,
o adultério. Quantas das vezes nós temos buscado a felicidade nessas coisas? Mas a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Todos nós temos pecados pela quais lutamos diariamente. Esse pecado ele não vem amargo para nenhum de nós. Ele vem de uma forma doce, de uma forma suave, de uma forma bonita, mas que no final é amargo como fel. É assim que o pecado vem para cada um de nós. Muitas das vezes, a fraqueza daqueles que estão lutando para sair de uma vida do álcool, estão lutando para sair da vida das drogas, precisam, às vezes, só de um testemunho. Estou falando do testemunho de Cristo Jesus, da graça de Deus. Todas as vezes essas pessoas estão precisando apenas da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós conhecemos pessoas que choram, que clamam e não conseguem sair dessa vida? Que choram agora, mas quando é mais tarde já estão nessa vida de novo. Quantas pessoas conhecemos? Quantos de nós no passado éramos assim? Quantos de nós choramos por pecados que queremos deixar e não conseguimos? Mas a força está no nosso Senhor Jesus. A força está nesse Deus. A maior evidência que nós somos salvos, se dizemos salvos, é a nossa luta contra o pecado. É a nossa luta contra aquilo que tem nos afastado desse relacionamento com o Pai. Gênesis 1, 27 vem dizer a imagem e semelhança de Deus. Mas Gênesis 3 vem dizer a queda do homem. Aí temos a inclinação para o pecado. Aí sim entra o pecado, a inclinação para a carne. A carne está em luta constante contra o pecado, contra o espírito. Então precisamos nos afastar dessas coisas. O livro de Provérbios, toda a Bíblia, ela vem nos ensinando como devemos caminhar. Histórias de homens conduzidos por um grande Deus, que se rebelaram contra Deus, mas Deus sempre disposto a nos perdoar, sempre disposto a perdoar aqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. O livro de Provérbios, ele vem dizer muito bem sobre isso. Peço a você que abra sua Bíblia, Provérbios. Provérbios capítulo 23, do 29 em diante. À medida que os irmãos forem encontrando, confirmem com um amém. Amém? Estamos enfatizando aqui esse tema, álcool e drogas. Então, consequentemente, vamos abordando alguns textos que falam sobre tais coisas. Provérbios 23, do 29 ao 35. Amém? Vai dizer: para que são os ais? Para que são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suave, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas não senti nada. Quando vou despertar? Então, voltarei a beber. O texto vem dizendo muito bem de uma pessoa que se encontra não sóbria dos efeitos do vinho. É interessante frisarmos esse texto que ele fala do vinho, mas vai muito além. Ele fala de uma bebida mais forte, a bebida misturada.
Temos, amados irmãos, que entender que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é quem vai nos conduzir, através do Espírito Santo, para essa vida santa e digna. Nós, buscando a felicidade, buscando nos deleitarmos no álcool, qualquer outro tipo de pecado, mas enfatizando aqui o alcoolismo e as drogas, estamos desobedecendo a Deus. Estamos não vivendo para a glória de Deus, mas estamos vivendo ao nosso próprio prazer. Estamos vivendo ao nosso próprio querer, a nossa própria vontade. Não estamos fazendo a vontade do Pai. Não estamos fugindo dessas coisas. Qual a principal forma de você lutar contra o pecado? Fugindo. Fugindo do pecado. Se eu tenho fraqueza no álcool, se eu tenho fraqueza na droga, eu vou aonde os irmãos, onde pessoas estão bebendo, estão ali se afundando no álcool, se afundando na droga. Logicamente não. Logicamente eu vou fugir porque eu sou fraco. Então temos que fugir do pecado. Temos que fugir daquilo que fere a majestade de Deus. Daquilo que é rebeldia aos olhos de Deus. Todos nós somos injustos aos olhos do Pai. Por isso Ele envia Seu Filho. Para que nós fôssemos isentos de todo pecado, de toda culpa. Mas até lá, a nossa vida é em constante luta contra o pecado. Em constante luta contra o álcool, contra a droga, contra qualquer outro tipo de pecado. Contra qualquer outro tipo de desobediência a esse Deus. Aquele que merece toda a honra e toda a glória. Quantas das vezes temos vivido de forma errônea, mas quantas das vezes também temos lutado, temos recebido resposta de Deus com isso? Quantas das vezes temos lutado e tendo vitória sobre o pecado? Que possamos continuar assim, desse jeito. Que possamos continuar lutando contra esse pecado. Que possamos testemunhar as pessoas que ainda encontram-se no vício. Possamos testemunhar essas pessoas sobre a glória de Deus, sobre a graça que um dia nos alcançou. Para isso fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Para glorificá-lo. Para apresentarmos o Evangelho a essas pessoas. Para que elas também tenham um encontro verdadeiro com o Pai. Para irem ao céu em uma vida de santidade, em uma vida de obediência a Deus, de obediência ao Pai, ao Criador, aquele que nos fez a imagem e semelhança. Que privilégio para nós, amados irmãos. Que privilégio para nós sermos chamados como filhos. Antes éramos filhos da ira, mas agora somos filhos adotados por um Pai, aquele que é dono de todas as coisas. Isso é motivo de alegria, amados irmãos. Infelizmente, algumas pessoas ainda não tiveram essa revelação divina do Pai. Mas que nós possamos orar por elas e testemunhar. Por isso que a vida de oração é muito importante. Domingo passado foi falado, domingo retrasado também foi falado sobre a oração. A oração ela é fundamental na nossa vida. A oração ela é o constante falar com Deus. Não é uma obrigação, é uma necessidade a oração. Para isso e que fomos criados à imagem e semelhança do Pai, para glorificá-lo. Eu me alegro com isso. Eu me alegro em ler e saber que nós podemos ler de Gênesis
Apocalipse. Sempre encontraremos o homem se rebelando contra Deus. Sempre encontraremos isso. O homem ficando rebelde contra o Pai, contra o Criador. Sempre vamos encontrar isso. De Gênesis, Apocalipse. Mas também encontramos um Deus que está disposto a nos perdoar. Está disposto a nos alcançar com sua misericórdia, com seu amor, com sua justiça. Esse Deus, esse Pai, nos chama para glorificá-lo, nos chama para adorá-lo. Vivendo longe de todo e qualquer tipo de pecado, lutando contra o pecado, enfatizado aqui no alcoolismo e nas drogas. Peço a você que abra em Isaías, capítulo 5, verso 11. Isaías, capítulo 5, verso 11 em diante. Amém? Vai dizer, Isaías, capítulo 5, verso 11. Os irmãos que encontrarem, confirmem com amém. Os que não encontrarem, misericórdia. Amém. Isaías capítulo 5, do verso 11, vai dizer: ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até a alta noite, até que o vinho esquente. Amém? O texto vai enfatizar muito bem aqueles que bebem. Uma pessoa que bebe de manhã até altas horas da noite, creio eu que não tem tempo para trabalhar. Dessa forma eu estou glorificando ao nome de Deus. Dessa forma eu estou exaltando aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Se eu passo o dia inteiro no vício, no pecado, na bebedeira, dessa forma eu estou glorificando ao nome de Deus? Logicamente não. Por isso que Deus nos chama a uma vida de renúncia, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos e segui-lo. Sabemos que é uma tarefa difícil. Pastor Magno uma vez foi na congregação Batista Esperança, e lá ele perguntou para várias pessoas que estavam assim, nós estava lá. Estava também um missionário juntamente conosco, que eu não direi o nome dele aqui. Pastor Magno perguntou: seguir a Jesus é fácil? Todos responderam não. Ele foi o felizardo que disse sim, é fácil. Pastor Magno falou: vem aqui à frente, então. Fica meia hora com tua mão levantada. Se é fácil, então você consegue pelas suas próprias forças. Ele ficou um bom tempo. Passado alguns minutos, ele começou a tremer. Passado alguns instantes, ele começou a querer arriar a mão dele. O pastor Magno falou: é fácil você ficar com a mão levantada pelas suas próprias forças? Ele disse: não, ainda aguento, pastor. E ficou lá um bom tempo. Mas no final ele desistiu. O pastor Magno chegou e falou para ele: pelas nossas próprias forças, seguir a Jesus não é fácil. Porque quem nos dá força é o próprio Jesus. É o próprio Deus. Ele que nos dá força para lutarmos contra o pecado. Ele que nos dá força para fugirmos do alcoolismo. Ele que nos dá força para fugirmos das drogas. Ele que nos dá força, o entendimento e a sabedoria para que possamos testemunhar essas pessoas que ainda se encontram, infelizmente, nesse estado. Ele que nos dá a sabedoria. Ele que nos dá a ousadia para testemunhar a essas pessoas. Somos criados feituras do Pai para glorificá-lo através de nossas vidas. De que maneiras temos glorificado a Deus? De que maneira temos buscado a esse Deus? De todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Certa vez, Martinho Lutero, ele foi até um sapateiro. E ele perguntou a esse sapateiro, o sapateiro perguntou a ele: Martinho Lutero, como é que eu posso viver para a glória de Deus? Martinho Lutero olhou para ele e disse:
Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Certamente o sapateiro esperava uma resposta de Lutero: feche a sua sapataria, vai abrir uma igreja, vai dar todos os teus bens. Mas Martinho Lutero disse: faça um bom sapato e viva por um preço justo. O que ele quis dizer com isso? É que em todos os aspectos de nossa vida, vivemos para a glória de Deus. Vivemos para exaltá-lo. Eu não estou aqui enfatizando que não devemos ir para a igreja. Não entendam isso. Foi a resposta de Martinho Lutero a ele, para que ele entendesse que em todos os aspectos de nossas vidas devemos glorificar a Deus. Muitas das vezes um gesto tão simples, né, de nós fazermos comida, de nós varrermos uma casa. Parece coisas tão simples. Mas é nesses detalhes que temos que glorificar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Não quando estamos no templo, louvando e glorificando a Deus em comunhão com o nosso irmão, como estamos fazendo agora aqui, ó. Mas e depois que sairmos, na nossa casa, no nosso trabalho, temos que glorificar ao nome de Deus, enfatizando, fugindo do pecado, fugindo do alcoolismo, das drogas. Amém? Muitas das vezes, por pegarmos textos isolados, damos a brecha para o pecado. O pastor Salim citou na quarta-feira, e o pastor Felipe também citou. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Felipe, que eu não sabia, que no final da sua pregação, quarta-feira retrasada, eu até perguntei para ele na porta sobre a questão do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12. Que Paulo usa como um contra-argumento para aquela igreja. E muitas vezes pegam esse texto isolado para dar a ocasião ao seu pecado, ao liberalismo. Precisamos estar atentos para isso. Peço a você que abra em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Texto bem conhecido pelos irmãos. Quando a gente vai ler o contexto de Gálatas, os amados irmãos em Gálatas queriam voltar à lei. Não enfatiza aqui alcoolismo e droga, mas ele fala sobre o liberalismo e a liberdade que Cristo Jesus nos dá. Ele vem dizer, Gálatas capítulo 5, verso 13: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Quantas das vezes olhamos ao nosso redor e vemos pessoas pegando versículos isolados, abrindo doutrinas diferentes para que o mundo tome conta daquela igreja, daquela doutrina, daquelas pessoas. Todas as vezes não tem nenhuma diferença do mundo. Todas as vezes não tem nenhuma diferença. Usam a liberdade para dar ocasião à carne. E é justamente isso que Paulo vem dizer: não usem a liberdade. Eu posso tomar uma dose de vinho, eu vou tomar. Tenho liberdade para isso, eu vou tomar. Mas isso está escandalizando o teu irmão. Por que você toma? Se dessa forma não está glorificando ao nome de Deus, se dessa forma você não está buscando glorificar a esse Deus, dessa forma você não está buscando se relacionar com Deus em termos dos seus atributos comunicáveis, dessa forma você não está manifestando o seu amor para com Deus, para com o seu próximo, a sua santidade. Por isso não devemos usar a nossa liberdade para darmos a ocasião à carne, para buscarmos desculpa para pecar. O não julgueis de hoje, ele está tão enfatizado dentro das igrejas. O não julgueis, que muitas pessoas já usam isso como desculpa para pecar. Não é verdade?
Nós precisamos entender. Temos a liberdade. Mas essa liberdade não é para dar ocasião à carne, e sim para glorificar o nome de Deus. E sim para testemunhar do evangelho da graça de Deus. E sim para buscar o relacionamento com o Pai. E que outras pessoas que estão ao nosso redor, outras pessoas que estão no álcool, estão na droga, possam entender também essas coisas. Possam entender a majestade do Pai. Para que Deus nos chama? Para glorificá-lo através de nossas vidas. Para fugirmos do pecado. Amado irmão, amada irmã, você que se encontra hoje aqui, talvez você não tenha dificuldade no pecado do álcool e da droga. Mas talvez você tenha dificuldade outro tipo de pecado. Pecados aqueles que só você, no seu íntimo, no seu interior, conhece. Eu convido você a buscar esse relacionamento com o Pai. Eu convido você a buscar esse relacionamento com Deus. Pedir a Ele força, pois Ele é a nossa fortaleza. Ele está disposto a nos perdoar, se vivermos uma vida santa e reta e digna a Ele. Se você, amado irmão, está lutando contra esse pecado, continue. Deus lhe dará a vitória na luta contra o pecado. Essa vitória eu estou falando. A vitória na luta contra o pecado. Para isso, devemos viver uma vida santa, reta e digna. Porque não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que nos chamou. Não vivemos para nos deleitarmos nos prazeres do pecado. Não vivemos para vermos outras pessoas se deleitando no alcoolismo e nas drogas, e nós não fazermos nada. Vivemos para testemunhar a essas pessoas. Quantas vezes temos a oportunidade de falar a essas pessoas? Para viverem para a glória de Deus. E não testemunhamos. Mas que a gente possa ter esse entendimento. Temos e devemos testemunhar também a essas pessoas. Orar por elas. Orar para que elas saiam dessa vida. Vivemos não para nós mesmos, mas vivemos para Deus. Cristo Jesus. Eu falo isso para você que é difícil, irmão, porque eu tenho testemunho disso em minha vida. Tão novo que eu sou, mas dos meus 14 anos aos 18, eu conheci a droga, conheci o álcool, conheci o mundo do crime. Mas o testemunho que eu sempre passo às pessoas não é o meu, mas aquilo que Cristo fez em mim. O verdadeiro testemunho não é o nosso, que transforma vidas, mas é o de Jesus Cristo, que foi pregado em um madeiro pelos nossos pecados. Como diz em Isaías 53, aquele que foi esmagado pelos nossos pecados. Esse testemunho que eu apresento às pessoas, através de minha vida, Cristo Jesus está sendo exaltado. Para isso que Ele nos chama, para glorificá-lo. Que você possa lutar contra esse seu pecado. Que você possa lutar contra a sua vontade, negar a si mesmo e segui-lo de todo o coração, de todo o entendimento. E a você que ainda não conseguiu se libertar desse vício, peço que você busque esse Deus. Peço que você se ajoelhe através da fé e que tenha o entendimento que vivemos para a glória dele, não para nós mesmos. Queria finalizar, amados irmãos, com um texto que eu sempre gosto de finalizar minhas mensagens. Efésios, capítulo 2. Do verso 1 em diante. Efésios, capítulo 2, do 1 em diante. Amém? A carta de Efésios, diferente da carta de Colossenses, ela vem falar sobre eclesiologia, sobre a igreja. Vai dizer, todos encontraram? Amém? Vai dizer, Ele lhes deu vida
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora habita nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também éramos, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, somos feituras dele criados em Cristo Jesus, para boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, irmão? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos entender que Deus nos cria a imagem e semelhança para lutarmos contra o pecado, para testemunhar do Evangelho da Graça a pessoas que ainda estão afundadas no vício do alcoolismo e da droga. Amém?